Tempo, vamos começar. Tô lá embaixo, saí da frente para corrigir a primeira questão, que é o seguinte: por falta de aparelho, faziam massagem manual no coração do doente. O fragmento é introduzido por, prestem bastante atenção, uma preposição, uma conjunção, preposição, conjunção, preposição. Antes de ver o valor semântico que vem no final de cada alternativa, a gente está analisando primeiro a classe gramatical da palavra. Bom, vejam só, entre as alternativas eu tenho conjunção e preposição, ou seja, tenho duas classes gramaticais que têm o mesmo papel, ambas servem como conectivo. Tanto conjunção quanto preposição funcionam como conectivo, só que eles conectam coisas diferentes. Preposição liga palavras, liga termos, conjunção liga orações, beleza? Nesse caso, prestem bastante atenção, a frase está fora de ordem. O termo começa, a frase começa já com um termo que ele está analisando. Veja, o fragmento é introduzido por. O termo por falta de aparelho, que eu acabei de destacar, é introduzido pelo termo por. Quem conhece, poxa, eu odeio pedir para os alunos decorarem coisas. A vida inteira você foi condicionado a decorar regras. Inclusive a buscar decorar até palavras, não é verdade? Por exemplo, você deve lembrar de uma lista de palavras que são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, sempre, sob, trás. O por, que é a variação do per, faz parte dessa lista e você sabe que o por é uma preposição. E o que pode ratificar, confirmar isso que eu estou falando para vocês é o seguinte, prestem bastante atenção. Vamos botar a frase na ordem? Faziam massagem manual no coração do doente por falta de aparelho. Veja que esse termo introduzido pela palavra por, ele não é uma oração, porque lembra, para ser oração tem que ter verbo. Por falta de aparelho é um elemento que está conectado a outra parte do texto, beleza? Então, de cara, a gente já pode afirmar que esse por é uma preposição, beleza? O que já elimina a letra B, o que já elimina a letra D de dado, certo? Pela questão da classe gramatical, aí a gente já vai excluindo as alternativas, pela questão da classe gramatical. Já a outra parte é a parte interpretativa da coisa. Vocês que acham que gramática é sempre uma coisa e interpretação é outra, galera, nas provas você vai sempre perceber que até mesmo as questões de gramática precisam da interpretação, beleza? Então fiquem bastante atentos a isso, vamos lá? Como eu falei para vocês, a frase está fora de ordem, o termo preposicionado foi para o início do trecho, vai. Faziam massagem manual no coração do doente por falta de aparelho. Veja que a massagem manual só foi feita por um motivo. E que motivo foi esse? A falta de aparelho. A falta de aparelho foi o motivo, a razão, a causa deles, fazerem. Veja que nesse caso, esse trecho, por falta de aparelho, ele todo está conectado ao verbo fazer. Todo esse trecho destacado é o que a gente chama de locução adverbial, porque está dando a causa, o motivo deles fazerem massagem manual no coração do doente. Percebeu? Veja que nesse caso, por falta de aparelho, é uma locução adverbial, porque acrescenta informação ao verbo do período. Ficou claro isso? Mas o termo que introduz, que é o fragmento é introduzido por, e o por é uma preposição que introduz uma expressão de valor causal. Então, a preposição tem valor de causa, por isso que a resposta da nossa questão é letra A, beleza? Essa, galera, viu que a gente trabalhou dois aspectos, o aspecto gramatical, da identificação da palavra, e o aspecto semântico do valor significativo do termo, beleza? Vamos para a questão número 2? Questão número 2 diz o seguinte: o fenômeno não é novo nem exclusividade das favelas cariocas. Galera, o termo em destaque apresenta valor o quê? Adversativo, aditivo, concessivo, comparativo e final. Eu tenho 5 valores semânticos. Estamos falando de, sempre que eu falar em valor semântico, eu estou falando da ideia, do significado, do sentido do termo. Nem, apesar de muita gente acreditar que nem é pronome de tratamento, né? Entendeu da brincadeira? Então, nem não é pronome de tratamento. Nem é um conectivo que todo mundo fala, nem é de negação, não tem alternativa à negação, galera.
Presta bastante atenção, vou dar uma frase básica, eu vou nem nesse sentido aqui, me ajuda, vai. Ela não trabalha, nem estuda. Quando eu falo ela não trabalha, nem estuda, eu estou negando as duas informações, ou seja, ela não trabalha, ela não estuda. Se eu fosse somar essas duas orações do jeito que estão, ela não trabalha, ela não estuda, ela não trabalha e não estuda. O nem é a soma do e com não. Nem significa e não. Dá uma olhadinha lá, ó. O fenômeno não é novo e não é. No caso, obviamente, eu não precisei da repetição do verbo ser, porque ele já tinha sido citado na oração anterior, beleza? Então, nesse caso, eu tenho duas orações, ó, com o mesmo verbo. E o não, e o e não, ele equivale a nem. Como o conectivo é o e, vocês sabem que o e tem valor o que, gente? Aditivo. Então, nesse caso, nem tem o mesmo valor aditivo do que o e, só que acompanhado de não. Por isso, a gente tem errado falar e nem estuda. Ela não trabalha e nem estuda, não. Ou ela trabalha e não estuda, ou ela não trabalha, nem estuda. Beleza? Então, o nem é um conectivo de adição. Resposta da nossa questão número 2 é a letra B de bola. Show? Adversativo, só para lembrar, vai, ideia contrária, ideia de oposição. Concessiva apresenta um obstáculo que não impede o outro fato de acontecer. Concessão, obstáculo que não impede outro fato de acontecer. Vamos dar um exemplo rapidinho de concessiva? Embora chova, eu sairei. O que eu estou te afirmando? Eu vou sair. Ah, Riama, tá chovendo. Dane-se. A chuva não vai ser um empecilho, não vai ser um obstáculo que vai impedir o fato principal, que é de sair, acontecer. Valeu? Tranquilo? D, comparativo, ideia de comparação, é claro, e final, ideia de finalidade, de objetivo. Beleza? Galera, são vários os valores semânticos de uma conjunção. E por isso, prestem bastante atenção no que eu vou mostrar para vocês. Aproveitando essa questão que eu já corrigi e a que vem depois, eu já botei para vocês aqui um quadrinho importante, que é o seguinte, dá uma olhadinha. Conjunções. Lembra que eu falei que tem dois tipos de conectivos? Vimos na primeira questão as preposições, conectivo de palavras, e nessa questão número 2 vimos de conjunção, galera. Isso é questão que cai em toda a prova de português. Não é da sua banca, não é de concurso público, não é de Enem, não é de concurso militar, é qualquer prova de português hoje que se preze, vai trabalhar questões com conectivos, beleza? E o conectivo mais importante que vai ser mais explorado é a conjunção. Conjunção que podem ser de dois tipos, né? As subordinativas, que introduzem orações subordinadas. E as subordinativas são de 10 tipos. Prestem bastante atenção. 10 tipos. Desses 10 tipos, 9 apresentam valor semântico. 9 das 10. Quais são elas? Deixa eu sair daqui da tela para não atrapalhar vocês. Vai. Quais são as subordinativas? Causais, ideia de causa. Concessivas, concessão, acabei de falar do embora, lembra? Consecutiva, ideia de consequência. Conformativas, ideia de conformidade, de acordo com. Condicionais, comparativas. Finais, proporcionais, temporais e a conjunção integrante. A conjunção integrante, galera, vou destacar aqui, ó, essa daqui é a única conjunção subordinada, aliás, de todas, tá? Entre todas as conjunções, a única que não apresenta valor semântico, ou seja, não apresenta uma ideia, é a integrante. Ainda vou falar com mais detalhes da integrante durante a aula de hoje, com mais calma, beleza? Mas só para vocês saberem que a conjunção integrante é a única que não apresenta uma ideia. Já as conjunções coordenativas, que obviamente introduzem as orações o quê? Coordenada, ó, tô aqui, tá, gente? Tô aqui, só tô saindo da frente para não atrapalhar. Como eu já falei da integrante, eu voltei para você, vai. As coordenativas introduzem ideias de coordenação, ou seja, orações independentes, que se relacionam sem dependência entre si. E elas podem ser de 5 tipos. Quais são elas? Vai. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. São 15 conjunções, 10 subordinativas, 5 coordenativas. Dessas 15, somente uma não tem valor semântico, vou mostrar de novo, é a conjunção que está aqui, ó, integrante. Daqui a pouco eu falo dela com mais detalhes, tá ok? Beleza?
Show? Isso aí, gente, era para ser um asterisco, ok? Achei horroroso, tô tirando, beleza? Para deixar bonitinho ali, só a conjunção integrante. Show? Vamos para a questão número 3. Na questão número 3, eu estou analisando mais uma informação fundamental, que é a seguinte. Valor semântico do conectivo que. Gente, o que pode ter muitas classificações. Pode ser pronome relativo, pode ser conjunção integrante, que eu vou falar com detalhes. Prestem bastante atenção para o seguinte, olha só. No trecho, tanta chispa largava o penitente que um caçador de paca o avistou. Tanta chispa largava o penitente que um caçador de paca o avistou. O emprego do conectivo em destaque introduz o valor de. Galera, presta bastante atenção. Esse que é um conectivo de orações. Então veja, nesse caso é uma conjunção. Nesse caso, veja que um fato gerou o outro. Ele largava tanta chispa, esse penitente, que aconteceu uma coisa. Que coisa é essa? Um caçador de paca o avistou. O fato de ele ter largado tanta chispa fez com que o caçador de paca o avistasse. Percebeu que um fato gerou outro? Um fato gerou um efeito. Galera, qual é sinônimo de efeito? Consequência. Beleza? Presta bastante atenção na dica que eu vou dar. O que? Quando ele for consecutivo, ele sempre vai ter na oração anterior um termo intensificador. Prestem bastante atenção. O que? Conjunção consecutiva, para estar presente numa frase obrigatoriamente na oração anterior, eu tenho que ter um termo intensificador. Veja que o tanta na oração anterior é o termo intensificador. Ele gritou tanto que ficou rouco. Ele fez o trabalho com tal perfeição que foi premiado. Percebeu? Qualquer conjunção consecutiva, o que, sempre que o que, conjunção consecutiva aparecer no texto, obrigatoriamente você, para confirmar que ele é consecutivo, veja que vai ter um termo intensificador. E veja que um fato gera outro. Cronologicamente, perdão, o termo intensificador sempre estará presente. Então sempre que tem um termo intensificador, o que? Não. São dois aspectos. Primeiro, para ser consecutiva, o fato presente na oração introduzida pelo que é a consequência, ou seja, é gerado pelo fato da outra oração. Lembra? Ele gritou tanto que ficou rouco. O fato dele ter gritado tanto fez com que ele ficasse rouco. O fato dele ter largado tanta chispa fez com que o caçador de paca o avistasse. Então veja que um fato, cronologicamente, o fato da oração introduzida pelo que é o termo consecutivo, a consequência vem depois de um fato apresentado anteriormente. Show? Então a resposta da número 3 é a letra B de bola. Show? Beleza? Vamos para a questão número 4, gente? Questão número 4, galera. De novo, mais uma questão de conectivo. Voltamos à preposição. Veja só. Ao observar o valor semântico da preposição destacada em com olhos brilhantes, muitas vezes de lágrimas, percebe-se o mesmo valor semântico introduzido pela preposição sublinhada em. Eu tenho 5 alternativas, cada uma delas apresentando o valor semântico da preposição. E veja que é a mesma preposição. Uma mesma preposição pode apresentar vários valores semânticos de acordo com os termos que ela conecta, beleza? Por exemplo, quando eu falo casa, casa pode ser amarela, casa pode ser grande, casa pode ser bonita. Mas quando eu falo casa de Rian, quer dizer que a casa pertence ao Rian. Quando eu falo casa de madeira, quer dizer que ela pertence à madeira? Não, ela é feita de madeira. Quando eu falo que a casa é de R$1 milhão, não é o valor dela, veja que o de, em relação à palavra casa, pode estabelecer várias relações. Perceberam? Então, nesse caso, veja, quando eu falo com olhos brilhantes, muitas vezes de lágrimas, vejam que as lágrimas fez com que, acabamos de falar, fez com que os olhos ficassem brilhantes. Um fato não gerou outro, veja, as lágrimas fizeram com que os olhos brilhassem. Um fato gerou outro. Causa, consequência. As lágrimas foram a causa do brilho dos olhos. Então eu tenho que procurar entre as alternativas uma outra preposição de com ideia de causa. Vamos ver? Voltou do trabalho de bicicleta. A bicicleta é a causa da volta do trabalho? Não, galera. A bicicleta é o meio
que ele utilizou para voltar para casa. Todos falavam de política no evento. Política é a causa deles falarem? Não, na verdade, política é o assunto que eles tratavam naquele momento. Vestiu o casaco, pois temia de frio. O frio não foi o motivo, a razão deles vestirem o casaco. Veja que nesse caso, desculpa, fez ele tremer, perdão. O frio, na verdade, nem motivo de vestir casaco. O frio, pois tremia de frio. Ele estava tremendo, motivado, causado pelo frio. Então, nesse caso, o frio, obviamente, é a ideia de causa que a gente está procurando. Vamos conferir as outras alternativas? Veio de casa. De casa no lugar de onde ele veio, na verdade, é a origem, o lugar de onde ele veio, na verdade, a origem dele. E a casa de João maravilhosa, estou falando que a casa pertence ao João, então a ideia de posse. Por isso que a alternativa correta é a letra C de casa, pois da mesma forma que no enunciado, a preposição destacada na letra C também apresenta a ideia de causa. Show? Beleza, galera? Até aí tá tranquilo? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos para a questão número 5. Questão número 5 ainda é de conectivo mais Lian. Por quê, galera? É questão certa. É questão confirmada. Por quê? Prestem bastante atenção no que eu vou falar com vocês. Esse negócio de conjunção me preocupa muito. Por quê? Porque eu sempre vejo as pessoas decorando. Quantas vezes eu vejo alunos assim? Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, decorando. É a mesma coisa que você bater o olho no como, e tem gente, por exemplo, desde que a sua santidade, o desde que está destacado, está em negrito, está em letra maiúscula, não nesse caso, na prova, vem com tanto destaque que às vezes a pessoa que decora bate o olho, você está com pressa, você está ansioso, você é impaciente com leitura, e desde aqui, marca a ideia que você decorou. Se eu falo, eu vou a festas desde que... Nossa, eu posso completar com várias ideias, desde que tenha cerveja, desde que me convidem, desde que tenha comida. Então, a pessoa bate o olho desde que e decora que é a ideia de condição. Porém, prestem bastante atenção. Eu vou à festa desde que tinha 13 anos. Percebeu que desde que não é mais condicional? É temporal, é desde quando eu vou? Então, não decorem conectivos. E, no caso da questão número 5, é ainda mais importante vocês perceberem como um mesmo assunto pode ser cobrado de várias formas diferentes. Por quê? Dá uma olhadinha. Desde que sua santidade não roube a favor da Argentina, o conectivo sublinhado pode ser adequadamente substituído. Aí você, precoce, parte para as alternativas. Você nem viu até o final. Ainda que, já que, caso, se e a fim de que. O ainda que é a ideia de ir embora. É concessivo? Não é. Já que, pois que, ou é causal ou explicativo, também não cabe. A letra E, a fim de que, claro que é a fim de que, e a de finalidade. Sobraram o caso e o se. E aí que vem o problema. Por quê? Caso é a ideia de condição. E o se também é a ideia de condição. Aí você fala, cara, o que eu faço? Por quê? É a mesma ideia. A questão vai ter que ser anulada, Rian? Tem que ser anulada? Calma. Por que eu estou pedindo calma? Leia o enunciado até o final. Veja. O conectivo pode ser, pode ser adequadamente substituído sem alteração das formas seguintes do sentido original o sentido original de desde que pode ser, é igual ao caso e ao se. O problema é que quando eu coloco, por exemplo, caso sua santidade não roube, veja que mantém a mesma forma verbal, roube. Agora, se eu colocar o se sua santidade não, o que acontece? Opa, travou aqui. Opa, se sua santidade não roubar a favor da Argentina. Percebeu que é importante vocês prestarem atenção no enunciado até o fim? Veja, sem alteração das formas seguintes. Ou seja, tanto o caso quanto o se são termos conectivos de condição. Porém, vocês talvez não tenham atentado que nesse caso ele pede para não haver nenhuma alteração nos termos seguintes. E com a substituição do desde que pelo se, que também é condicional, há uma necessidade de jogar o verbo infinitivo. Se você não vier
Caso você não venha, caso você fale. Percebeu? Tem uma necessidade de adequação. O caso pede o verbo no subjuntivo, igual desde que, e o ser pede o verbo no infinitivo. Beleza? Tranquilo? Então, resposta da nossa questão é letra C de casa, caso, porque nesse caso não houve mudança de qualquer termo depois da oração. Show? Beleza? Vamos para a questão número 6, que diz o seguinte: ao criar o vocábulo desdenificação, o texto ilustra o processo de formação de palavras que explora o potencial semântico do seguinte morfema. Morfema, elemento constituinte da palavra. Estamos falando de estrutura e formação de palavras. Disneyficação é óbvio que é oriundo de palavra. Disney é tornar algo como algo da Disney. Disneyficação é tornar algo como a Disney. Veja que nesse caso eu estou analisando os elementos. Disney seria a palavra primitiva. Disneyficação é a palavra derivada de Disney. Para isso é importante fazer uma revisãozinha rápida dos elementos constituintes de uma palavra. Por exemplo, coloquei dois casos básicos, carro e casa. Na palavra casa, a partir da palavra casa, eu tenho várias outras palavras derivadas dela. Casinha, casebre, casarão. Veja que nesse caso, esse cais é a base que se mantém em todas as palavras derivadas. Essa palavra casa a gente chama de palavra primitiva, que vai gerar outras palavras chamadas de derivadas ou também chamadas de palavras cognatas. Palavras cognatas é a mesma coisa que palavras derivadas, ou seja, que provém de outra palavra chamada de primitiva. Casa é o que a gente chama de radical, é a base da palavra. Esse azinho aí, que forma a palavra primitiva, é a famosa vogal temática, o elemento que forma a palavra primitiva. Carro é a mesma coisa, carroça, carroceria, carrinho, carrão. Veja que o radical é o car. Agora, esse ozinho é o elemento que forma a palavra primitiva, é a vogal temática. Show? Beleza? Ah, Rian, mas eu aprendi que esse A era desinência de gênero, esse O... Galera, presta bastante atenção. Cuidado, existe desinência de gênero? Sim. Mas casa, o masculino é caso? Não. Carro, o feminino é carra? Não. Essas palavras aí, galera, são as palavras primitivas. Menino, o feminino é menina. O português ele é meio machista nesse aspecto. Na palavra menino, o radical é menim. O O de menino é a vogal temática, porque a gramática determina que, nesse caso, o menino é a palavra primitiva. Já dá uma olhadinha na palavra meninas. Qual o radical? Menim, meninice, meninada, menininho. Menim é a base, é o radical. Esse azinho determina que a palavra foi para o feminino. Por isso que esse A é o que a gente chama de desinência de gênero. Já o S, que joga a palavra do singular para o plural, é o que a gente chama de desinência de número. Beleza? Agora, prestem bastante atenção, vou sair da sua frente para não atrapalhar. Veja que a palavra infelizmente, ela parte do radical feliz. Veja que a palavra feliz eu adicionei dois elementos, um precedendo e outro sucedendo. Esses elementos, galera, são o que nós chamamos de afixos. Os afixos podem preceder ou suceder. Estão gostando da dica da palavra? Preceder e suceder. Afixo que precede eu chamo de prefixo. Afixo que sucede eu chamo de sufixo. Esses são os dois elementos que, acrescentando ao radical, podem formar outras palavras derivadas dele. Além, obviamente, das desinências e das desinências de gênero e de número, no caso dos nomes, e no caso dos verbos, desinência número pessoal e modo temporal. Galera, deixa eu voltar. Entenderam isso? Existem vários elementos constituintes, desinência, vogal temática, prefixo, sufixo. Preste atenção nas alternativas. Disneyficação. Eu não tenho a palavra Disney e acrescentei após a palavra Disney um termo que substantivou a ideia de processo de tornar algo como da Disney. Galera, letra A é prefixo? Não, até porque prefixo tem que vir antes. É vogal temática? Não, porque vogal temática é a especificação torna a palavra uma palavra derivada e não uma palavra primitiva. A vogal temática faz parte da palavra primitiva. C, sufixo? Não é sufixo? Não estou acrescentando um afixo para depois do substantivo Disney, do nome Disney? Pois é. Desinência de número? Não, porque eu não coloquei essa palavra no plural, não é o elemento que determina o plural. Normalmente o elemento que determina o plural é o S.
ou IS, assim eu lembro de moral ou morais, depende da palavra. E a descendência de gênero normalmente é o A, né? Pode ser ou podem ser outros, né? Como patrão, patroa, vai ser OA, é isso, e assim vai. Então, galera, é óbvio que a resposta é sufixo, porque eu acrescentei o termo ficação, na verdade é Disney, são dois sufixos. O que acrescenta em advérbio, Disneyficar, tornar algo, a ação de tornar algo da Disney, e Disneyficação é o substantivo derivado do verbo disneyficar. Lembrando que essas palavras não existem. É o que a gente chama de neologismo. Criação de uma palavra que não é dicionarizada, mas você entende pelo contexto. Beleza? Mas eu só quero acrescentar que nesse caso eu acrescentei sufixo, elemento após o radical. Show? Beleza? Então a resposta para vocês é a letra C de casa. Show? Questão número 7 diz o seguinte, vou descer, hein? O fragmento, já não sei se o que me resta dele, apresenta vários pronomes. A tradução que não contém um exemplo corretamente analisado dessa classe gramatical. Ou seja, se eu quero que não contém um exemplo corretamente analisado, eu quero a errada. Atenção ao comando, estou falando não contenha, quero errada. A. C, pronome pessoal do caso oblíquo. O, pronome demonstrativo. Q, pronome relativo. M, pronome pessoal do caso oblíquo. A minha preocupação é o seguinte, já começa da seguinte forma. Primeiro, quem decora palavras deve decorar assim, o, pronome demonstrativo. Não, demonstrativo é este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, não é isso? Para muita gente o é só artigo, ou é pronome pessoal, ela o ama, na verdade. O C é pronome pessoal do caso oblíquo, ele se machucou, não é isso? Nesse caso ele se encontrou, né? Ele se encontrou com ela, esse C também é pronome oblíquo. Mas aí nesse caso é o seguinte, já não sei se o que me resta dele, eu vou excluir esse envolvimento aqui para não atrapalhar. Estou tirando esse não aqui, ó. Eu botei alguns exemplos para facilitar a análise desse trecho. Vamos por parte. Olha a frase que eu acrescentei. Quero que você seja feliz. Nessa frase aqui, quero que você seja feliz, eu vou separá-la em duas orações. Quero é a primeira oração, que você já seja feliz é a segunda oração. Alguns devem lembrar daquela dica que é o seguinte. Essa oração destacada, ela não completa o sentido do verbo querer. Querer é um verbo transitivo direto, ou seja, um verbo que pede complemento sem preposição. Então, toda essa oração exerce função de objeto direto? Pois é, galera. O mais importante é o seguinte. Você deve lembrar daquela dica de que oração que pode ser substituída por isso... Lembra dessa dica? Isto é meu. O que é isto? Isto é uma caneta. Quando eu falo que isto é meu, isto não substitui o nome caneta, o substantivo caneta. Isto, isso e aquilo sempre vão substituir termos substantivos. Isto, isso e aquilo sempre vão substituir isto é meu, termos substantivos. Olha, se eu pego uma oração inteira e posso colocar no seu lugar o pronome isso, se eu falo quero isso, essa oração não equivale a um substantivo, por isso que ela é uma oração subordinada substantiva. Ficou claro isso? Oração subordinada substantiva é aquela que equivale a um termo substantivo. Então, nesse caso, por exercer papel de objeto direto, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ficou claro isso? É substantiva porque equivale a um termo substantivo, tanto é que eu posso substituí-la por isso. É subordinada por exercer função sintática e é objetiva direta por exercer função de objeto direto. Queridos, toda vez que eu tiver um conectivo de uma oração subordinada, vou destacar aqui, vou até mudar de cor, ó, substantiva. Sempre que a oração subordinada for substantiva, o conectivo que a introduz, os conectivos só podem ser dois, que e ser. Esse que está introduzindo a oração substantiva, galera, ele é chamado de conjunção integrante. Lembra que eu mostrei aquele quadro de conjunções que eu falei que só uma não tinha valor semântico? É essa conjunção aí.
Conjunção integrante, galera, não tem valor semântico nem tem função sintática. A conjunção integrante só serve para ligar as duas orações. É um mero conectivo fonético, beleza? Então, nesse caso, esse que é uma conjunção integrante. Se você for lá em cima, já não sei se o que me resta dele, quem sabe alguma coisa. Percebeu que essa oração aqui, ó, essa oração aqui, ó, se o que me resta dele é complemento do verbo saber, igual essa oração aqui, ó, é complemento do verbo querer. Essa oração entre colchetes lá em cima também é objeto direto. Então você já imagina o que é esse ser, na verdade? Mas galera, antes de analisar lá em cima, eu quero que vocês me ajudem no outro caso importantíssimo, que é o seguinte. Dá uma olhadinha nessa frase aqui, ó. O que você me falou me chateou. O que você me falou me chateou. Imagina isso numa conversa. A gente se encontra, bate um papo, discute, você fala alguma coisa pra mim, isso me chateia, eu vou embora chateado, no dia seguinte você vem conversar comigo sobre como se nada tivesse acontecido, até que eu falo, cara, tem muito cara de pau, né? Por quê? Olha, o que você me falou me chateou. Quando eu falo o que você me falou, eu estou me referindo àquilo que você me falou. Esse o, galera, ele equivale àquilo que você me falou. Esse o é equivalente àquilo, por isso esse o é sim, como diz a letra B, deixa eu botar aqui para a nossa caneta vermelha, ele é sim um pronome demonstrativo, porque ele equivale àquilo que você falou. Não sei se, ó, lá em cima, não sei se aquilo que me resta dele, já não sei se aquilo, esse ozinho aqui, ó, é um pronome demonstrativo sim, beleza? Então, letra B é correta, só que eu quero a incorreta. Pulei a letra A, não foi à toa, daqui a pouco a gente volta. Galera, vamos pegar essa mesma frase aqui, esse mesmo período que você me falou me chateou, e vamos desmembrar? Lembrando que esse o equivale àquilo. Eu tenho duas informações. Aquilo que me falou me chateou. O que me chateou? Aquilo. Então a primeira oração é aquilo, ó, que você me falou, está caracterizando aquilo que me chateou. Então essa oração introduzida pelo que é diferente dessa oração lá da ponta, que é introduzida por um outro que. O primeiro que você viu, conjunção integrante. Vamos desmembrar essas duas orações para você entender? A primeira diz, lembra, o equivale àquilo, vai. Qual é a primeira oração? Já trava aqui. Opa, aquilo me chateou. Esse aquilo é o aquilo que é esse ozinho aqui, ó. Que é esse ozinho aqui, ó. Cadê? Esse o, beleza? A segunda oração é que você me falou. Gente, o que você me falou? Não foi aquilo? Então a segunda oração é você me falou aquilo. Eu não estou entendendo. Tá vendo esse que aqui? Aquilo que você me falou, o que você me falou? Não foi aquilo? Então eu peguei o aquilo, vou até mudar certo, ó. Eu peguei o aquilo e joguei no lugar do que. Aquilo você me falou, colocando na ordem, você me falou aquilo. Então eu tenho duas orações que se uniram numa frase só, que é essa aqui de baixo, beleza? Qual é o termo em comum entre essas duas orações? Não é o aquilo? Aquilo e aquilo. No lugar do segundo aquilo, ó, quem eu coloquei? O que. Olha o que aqui, ó. Galera, esse que, eu vou tirar o sublinhado dele porque eu vou acrescentar informação. Ó. Esse que entrou no lugar do segundo aquilo, ao mesmo tempo que ele assumiu o papel do aquilo, ele manteve conexão com aquilo da segunda oração. De novo, ele substituiu esse termo e manteve conexão com esse termo, que no caso virou o aqui. Percebeu? Tenho duas orações. Aquilo me chateou. Segunda oração, você me falou aquilo. Tirei, vou de novo tirar a setinha para você entender o processo. Tirei o aquilo, coloquei o que. Ó, que você me falou. Correto? Tranquilo? Encaixei na primeira oração, que era qual? Aquilo me chateou, só que eu tirei esse aquilo aqui, ó. Tá vendo esse aquilo? Botei quem no lugar? O. Ficou claro isso? Beleza? Vou apagar todo o processo, beleza? Para mostrar para vocês o seguinte. Quando esse que aqui substitui o aquilo, um termo que substitui um pronome é um outro pronome. Lembra que pronome ou ele acompanha ou substitui o nome. Então esse que é um pronome.
Pronome que mantém relação com o termo ao qual ele se refere. Que nome esse pronome recebe? Gente, esse que é o famoso pronome relativo, porque como o próprio nome diz, ele não tem relação com o termo ao qual ele se refere, beleza? Então esse quezinho aqui, ó, já não sei se, lá em cima, eu estou analisando lá no enunciado, já não sei se o que me resta dele, gente, o que me resta dele? Aquilo. O que me resta dele? Aquilo que me resta dele. Então esse que lá de cima é um pronome relativo, a letra C está correta. Pronome pessoal do caso oblíquo é, claro, ela me ama, me resta, esse me equivale a eu. Ela ama eu? Não, ela me ama, é um pronome pessoal do caso oblíquo. Lembrando que o pronome oblíquo exerce papel de quê? Complemento. Show? Beleza? Galera, a resposta é letra A. Por quê? Lembra que esse C introduz uma oração que exerce papel de complemento do verbo saber? Também exerce uma oração que exerce papel de quê? De objeto direto. Também é uma oração subordinada substantivo objetivo direto. Galera, se ela é substantiva, lembra, que e se, que introduzem orações substantivas, só podem ser o quê? Conjunção integrante, beleza? Não é pronome pessoal do caso oblíquo, isso aqui está errado. Esse se é uma conjunção integrante. Show? E já foi para outra questão, deixa eu voltar. Conjunção integrante é a resposta do C da letra A e não o pronome pessoal do caso oblíquo. Show, galera? Beleza? Essa questão é um pouquinho mais complexa, mas veja que é análise de classe gramatical, isso sempre cai, certo? Vamos para a questão número 8 para não perder tempo. Na oração movendo-nos com desembaraço, a posição do pronome átono é enclítica. Galera, estamos falando de colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. Próclise é quando o pronome precede o verbo. Mesóclise, ele vem dentro do verbo e ênclise vem depois. Quando eu falo movendo-nos, esse nos vem após o verbo, é caso de ênclise. No português do Brasil, a prioridade é a próclise e por isso existem várias regras de próclise. Olha o que é pedido. Assinar a opção em que o pronome também deveria, ou seja, em que situação obrigatoriamente ele deveria estar nessa mesma posição. Dá uma olhadinha. Nunca me convidam para os grandes eventos. Se vocês perceberem, todas as alternativas trazem caso de próclise. Esse me está certo? Sim, porque esse me está precedendo o nunca. E o nunca, galera, é a palavra negativa. Regra. Sempre que eu tiver uma palavra negativa antes do verbo, o pronome tem que vir, o pronome oblíquo átono, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. Os pronomes oblíquos átonos devem preceder o verbo. Então, obrigatoriamente, o pronome tem que estar ali. Só que ele diz que deveria estar na mesma posição enclítica. Ele deveria estar em ênclise? Não. Ele tinha que estar ali em próclise. Então, não é a nossa resposta. A gente tem que achar uma outra alternativa em que o termo deveria estar depois do verbo e não na frente. Por isso que a resposta não é a letra A. Letra B. Embora te encontre, esse T, galera, está na frente do verbo devido ao embora. Lembra que eu falei que o embora é uma conjunção concessiva? Sempre que eu tiver uma conjunção subordinativa antes do verbo, o pronome tem que estar antes do verbo. Então, nesse caso, sempre que eu tiver uma conjunção subordinativa, pronome antipronome próclise. Próclise obrigatória. Não encontrei a resposta que me indicaram. Esse me está na frente do verbo por causa do quê? Gente, o que me indicaram? A resposta. Lembra o pronome relativo? Esse que retoma a resposta. Todo pronome relativo se refere ao termo anterior. O que me indicaram? A resposta. Esse que, pronome relativo, também é elemento atrativo de próclise. A próclise é obrigatória. Letra D. Assim, se resolvem os problemas... Galera, primeira regra de próclise proibida. Início de oração. Galera, a rima no início tem um assim. Galera, após pontuação é considerado início da oração. Beleza? Então, início de oração e após sinal de pontuação não pode ocorrer próclise. Então, se não pode ocorrer próclise, o pronome deveria estar aonde, galera? Depois. Assim resolvem-se os problemas. Beleza? Na letra E, o aluno que me procurou, novamente o que? Pronome relativo.
Na verdade, deixa eu tirar aqui porque eu estou envolvendo os pronomes oblíquos, né? Deixa eu apagar aqui, isso. O me tá aqui porque o que é pronome relativo, de novo lá, pronome relativo, também é atrativo de próclise, mesma coisa da letra C, então a resposta realmente é letra D de dado, porque como eu estou no início, depois de um sinal de pontuação, tem que estar em ênclise, não pode haver próclise depois do sinal de pontuação. Resposta da questão número 8, letra D de dado. Show? Vamos para a questão número 10. Também sobre colocação de pronome, só que baseado em terminação dos verbos. Vamos lá? Se colocarmos o pronome o após a forma do verbo empobrecem, a forma correta da frase seria empobrecem o, empobrecem no, empobrecem lo, empobrecem... Vamos lá? Presta atenção. Regras. Quando os verbos terminam em R, S ou Z, e eu unir a eles os pronomes o, a, os, as, essas terminações R, S ou Z, elas caem, saem do verbo, e os pronomes o, a, os, as vão virar o quê? Lo, la, los, las, terminados em R, S ou Z. Por exemplo, eu vou querer o livro, querer, terminado em R. O R cai e o O vira lo, querê-lo. Lembrando que o E tônico, em última, é oxítono, tem que ser acentuado, querê-lo, beleza? Querê-lo, porque caiu o R e o O virou lo. Eu quis as provas, eu quilas. Ó, o verbo quis acaba em S, o S cai, quis, que, mas las, quilas. Ele fez os exercícios, ó, terminado em Z, ele fê-los. Ó, ele fê-los. Horrível, né? Mas é o correto, porque nesse caso segue essas terminações. Agora, se as terminações forem nasais, que como seria a terminação nasal? Nasal terminado em M ou OIN, M ou OIN. Nesse caso, se eu unir a eles pronomes o, a, os, as, não tem queda, igual aqui de cima. Mas os pronomes o, a, os, as viram no, na, nos. Deixa eu sair da frente. Aí, ó. Verbos terminados em M ou OIN. Se eu unir os pronomes o, a, os, as, a terminação permanece. Diferente aqui de cima, que a terminação cai, sai da frase, aqui embaixo a terminação permanece. Veja, cantaram, terminado em M, cantaram ela, cantaram a música, cantaram ela, cantaram na... Olha lá. Põe eles aqui com termino em OIN, aqui ó, termino em OIN. OIN mais os, põe nos. Galera, o verbo empobrecem, terminado em M, o O vai virar o quê? No. Empobrecem, no. Resposta da questão, letra B de bola. Beleza? Fácil a questão, né? Questão de terminação de verbo, fundindo com pronomes pessoais oblíquos. Show? Questão fácil, questão recorrente, é colocação pronominal, é trabalho com pronomes, beleza? Quando você lê lá pronome, tudo isso está dentro do edital, beleza? Galera, vamos para a questão número 10. Questão número 10 é o seguinte: assinale a alternativa em termo de regência verbal. Galera, isso é importante, hein? Os padres das capelas que mais dependiam do dinheiro. Galera, quando a gente fala de regência, regência vem do verbo reger. Um termo rege o outro, comanda o outro. Reger quer dizer comandar. Existem termos que, ao pedirem complemento, podem ou não pedir preposição, seja verbo, seja nome. Por exemplo, a gente acabou de ver o verbo depender. Quem depende, depende de. Não está certinho? Os padres das capelas que mais dependiam, quem depende do dinheiro, desfizeram-se, se acabaram em. Quem se desfaz em. Eu tenho. Elogios, desfizeram os elogios a alguém. A quem? A garota, por isso que ocorre crase. Veja que eu tenho 3 usos de preposições corretamente utilizados aí, porque, ó, lembrando que eu quero erro, eu quero a alternativa errada. Quem depende, depende de. Quem se desfaz em. E se é elogio, elogio a. Então, nesse caso, como eu tenho quem depende, depende de, tá lá, de mais o de dinheiro, do. Desfizeram-se em elogios, preposição certa, e a. Essa crase está correta? Tá. Galera, sempre que a gente fala de crase, a gente está falando de regência, tá? Elogio a alguém, a preposição, mas o artigo de garota fundiu crase, beleza? Então, letra A está correta, não é a nossa resposta, porque eu quero que tem erro.
B. As admoestações que insistem em fazer, quem insiste em alguma coisa, tá correto? Ao rábulo acabaram por não produzir, acabaram por fazer alguma coisa, não tem problema algum. Preposições também corretamente utilizadas. Nem sempre o imigrante, em cujas faces se refletia a angústia que lhe ia na alma. Eu vou me adiantar. Vocês perceberam que as alternativas C e E são praticamente iguais? Só há uma diferença entre elas. Veja, ó. Nem sempre o imigrante. Letra C, em cujas faces se refletia. E, cujas faces se refletiam. Cujas faces se refletiam a angústia. Desculpa, cujas faces refletiam a angústia. Veja que na letra E, as faces do migrante refletiam. Galera, cujo é o elemento que estabelece relação de posse. O cujo é o elemento que indica posse. De quem são essas faces? Do migrante. O cujo sempre vai ficar entre dois termos que estabelecem entre si a ideia de posse. Essas faces são do migrante. As faces do migrante refletiam a angústia. Agora, na letra C, em cujas faces se refletia. Veja que nas faces, vejam que na letra E, as faces do migrante refletiam. Na letra C, nas faces do migrante se refletia a angústia. Na letra C, a angústia se refletia na face. Percebeu que existe diferença? Na letra C, a angústia se refletia, era refletida na face do migrante. Já na letra E, a face do migrante que refletia a angústia. As ideias são muito parecidas, o problema é o foco, a diferença é o foco. Na letra E, as faces refletem. As faces dele refletem. As faces praticam a ação de refletir. Na letra C, a angústia era refletida na face. Por isso que tem um em. Tanto é que se você perceber, olha a concordância. Faces refletiam. O sujeito é faces. As faces refletiam. Na letra C, era nas faces, por isso que tem um em. A angústia se refletia. Esse C é partícula passivadora. Eu não estou dizendo quem é que reflete. Eu estou dizendo que a angústia é refletida. Percebeu? O foco aí não é dizer quem reflete, mas sim quem é refletido. No caso é angústia. Na letra C, eu estou falando que as faces refletem. Tanto é que o verbo está no plural. Galera, as duas frases estão corretas. As duas frases estão... Porque muita gente fala, é uma, é outra. Não. Se você analisar, praticamente é a mesma informação, só que é uma mudança de foco. E a construção está correta. O problema todo está na letra D. Veja, era uma noite calma que as pessoas gostavam. Ora, gente, até onde eu sei, quem gosta, gosta de. Sempre que você usar o verbo gostar, quem gosta, gosta de. Era uma noite calma que as noites de que as pessoas gostavam, porque quem gosta, gosta de. Eu tenho que ter a preposição de aqui precedendo o pronome relativo que, porque o verbo gostar exige a preposição de e, consequentemente, consequentemente, a letra T é a nossa resposta. Não é isso? Porque faltou a preposição. Já foi lá a resposta bonitinha. Letra D é a resposta. Show? Tranquilo? Questão número 10 é a letra D.